Só fazer uma reflexão com vocês, e eu quero usar como base Marcos capítulo 4, ou Marcos capítulo 1, verso de número 45. Marcos 1, 45. Isso, se você está sem Bíblia, é só olhar aí. Diz assim a palavra: ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora em lugares solitários. Todavia, mesmo assim, vinha a ele gente de todas as partes. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Isso. Jesus, ele estava estabelecendo um novo padrão. E o novo padrão que ele está estabelecendo tem a ver com simplicidade. Tem a ver com a quebra de protocolos. Quando Jesus chega para atender e para lidar com as pessoas, o modelo religioso da época era totalmente oposto ao que ele busca oferecer agora. Não havia burocracia com Jesus. Ele era aquele que era capaz de dizer aos seus discípulos: evite o cordão de isolamento para que as crianças possam chegar. Deixa vir a mim. Dificilmente um rabino aceitaria perto dele uma criança, uma mulher. Jesus começa a facilitar as coisas. E quando ele começa a facilitar, ele começa a oferecer acesso às pessoas que antes não tinham acesso. Isso, por um lado, acaba sendo muito bom, muito produtivo, muito benéfico, porque um número muito maior de pessoas vão poder ser atendidas. Mas isso também começa a ser prejudicial para ele em si e para muitas pessoas que às vezes saem de casa ou saíam de casa para ter um encontro com Jesus sem precisar de nada, apenas por curiosidade, e essas pessoas acabavam ocupando lugares de outras que tinham necessidade. O texto que eu usei com vocês, ele é um momento que Jesus cura um leproso. E quando ele cura esse leproso, ele diz ao leproso: olha, você vai e mostra ao sacerdote, você faz o sacrifício. O que Jesus está dizendo é: cumpra a burocracia, que vai ser desfeita depois que o véu for rasgado. Mas ele dá uma instrução: vá, mas não conte para as pessoas o que eu fiz. Não diga para elas que eu te curei. Evite falar disso. Mas o texto diz que ele, porém, sai, ele diz para todo mundo. Para ele está feliz, é verdade, que ele foi curado. Para ele está proclamando o que Jesus está fazendo, e pode ser olhado por esse prisma, por essa ótica. Porém, ele está criando um sério problema para Jesus. Quando Jesus dizia para as pessoas: não contem o que eu fiz por você, é porque ele sabia que se isso tornasse público, está lá. Por causa disso, Jesus não podia mais entrar publicamente em cidade nenhuma. Agora, Jesus tinha que ficar meio que isolado, escondido. Ou seja, o acesso e a facilidade que ele trabalhava para obter acabou sendo prejudicado por causa do comportamento de algumas pessoas. E quando nós vamos olhar isso, eu quero mostrar essa simplicidade, porque se tornou tão simples
que acabou ficando complicado. Ao longo da história, como ele quer agir, como ele quer fazer, como ele quer se relacionar, foi algo tão simples que ele veio ensinar, que algumas pessoas, para se beneficiar, me parece, de uma simplicidade que ele oferecia, de um caminho direto, essas pessoas então começaram a complicar novamente, para estabelecer dificuldade para que as pessoas se relacionassem. Quando nós vamos olhar para essa situação, coloca o capítulo 2, o verso 1. Capítulo 2 de Marcos, verso 1. Poucos dias depois do fato ter acontecido, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Esse é o texto que vai falar da cura do paralítico, daquele homem que desce pelo telhado porque não tinha vaga na porta. A tônica da minha mensagem hoje tende a criar uma linha acessível, mostrar para você que independente de quem você seja, independente do que as pessoas pensam a seu respeito, independente, de como você se veja, Deus tem um propósito. Qual é o propósito? Facilitar a sua proximidade para com Ele. E para isso, Ele enviou o Jesus. Nós vamos ver que acabou se tornando muito difícil por causa de uma questão, mas antes eu preciso te mostrar como as coisas ficam fáceis com Jesus. Um Deus que quer estar perto, um Deus que quer proximidade, um Deus que quer ser amigo e Deus. Ele só quer que nós saibamos diferenciar os dois tipos de relacionamento. Ele não diz que tem problema de ser nosso amigo. O que eu não posso é achar que por Deus ser meu amigo, Ele perdeu a autoridade sobre a minha vida, e por ser amigo de Deus, eu vou ganhar alguns privilégios no que diz respeito a pecado. Isso não é verdade. Quando eu me torno amigo de Deus, eu posso ter acesso a coisas que outras pessoas não têm. Eu já mostrei isso aqui no trabalho de manhã, quando Moisés era amigo de Deus e ele pede a Deus para ver a sua glória. Para que Moisés quer ver a glória de Deus? Ele ganhou o que com isso? Nada. Mas o que era essa conversa entre Moisés e Deus? Uma conversa de amigo. Deus disse: ó Moisés, esse é um negócio que quando alguém vê minha glória morre. Mas eu vou quebrar seu galho, eu vou deixar você ver minha glória, vou botar você numa pedrinha que tem uma frestinha, aí eu vou passar, mas mesmo assim, para tu não morrer, porque tu é meu amigo, vou botar a minha mão sobre você. Quando eu passar, você dá uma olhadinha de costas, eu ouço essa passagem e eu descubro o quê? Que é um relacionamento de amigo, que eu também posso ter com Deus, viver coisas com meu Deus, porque Ele quer ser meu amigo. Quem é amigo de Deus, escuta Deus de forma diferente de outros, sente a presença de Deus em ambiente onde o outro não sente, vê coisa onde o outro não vê. Por quê? Por que Deus trata assim com ele? Porque ele não é só servo de Deus, ele é também amigo. Aí a gente já começa a achar: nossa, está falando isso porque quer ser mais espiritual que o outro. Deus falou comigo. Como é que Deus fala? Nunca escutei ele falar: problema seu. Se tu nunca escutou, fala de forma audível. Quem aqui já ouviu Deus falar audível? Assim, levanta essa mãozinha sua. Isso. Quem aqui já viu Deus, ouviu Deus falar lá no seu íntimo, no seu coração? Levanta a mão. Isso. E quem nunca ouviu nada de Deus, também levanta a mão. Então quem são vocês? Eu defini 3 grupos: o que ouve de um jeito, o que ouve do outro e o que é surdo. Deve ser.
Eu estou brincando, obviamente. O que eu quero te mostrar é que Deus tem um relacionamento para cada um de nós personalizado. Não use a métrica dos outros para estabelecer a sua. Para de querer que Deus faça na sua vida o mesmo modelo que faz na vida do outro. Um cara, ele chamou para quê? Aí, irmão, tu vai tomar conta do jardim, jardineiro, o Adão. E o outro? Tu vai fazer um barquinho, o Noézinho. E o outro? Rapaz, tu vai ser pai de uma grande nação, mas não tem filho? Pois é, por isso que eu entrei na sua vida, para fazer essa velhinha sua gerar um menino. Olha que beleza. E o outro mata gigante, e o outro corre até de anão. Isso aí, querido. Ontem eu vi o Subirá pregando, achei o maior barato. Ele estava falando de choro e lágrimas. E aí ele disse que o cara falou para ele que ainda bem que as Sagradas Escrituras diz: quem não chora não mama. Rapaz, eu fiquei impressionado como gente gosta de... Deixa eu falar uma coisa com vocês. É muito importante nós entendermos esse relacionamento personalizado. E eu gosto quando Jesus busca facilitar as coisas. Preste atenção. Ele facilita a vida de uma mulher que tem um fluxo sanguíneo e ela toca nele. Sim ou não? Sim ou não? Um judeu, quando viu o leproso, dizia o quê? Você sabe? O que ele gritava? Impuro, impuro, impuro. E saía de perto. O texto que nós lemos, de Marcos 1, antes do 45, um leproso vem até Jesus. E Jesus toca no leproso. Você consegue entender? Enquanto o outro saía correndo, gritando, ninguém se aproxime dele. Jesus se aproxima dele, toca no cara da lepra e não pega a lepra do cara. O cara é que fica purificado porque Jesus tocou nele. O que Jesus está mostrando é o quê? Tem gente que toca em mim. E tem aqueles que vão achar que não pode tocar em mim. Aqueles que acham que não podem tocar em mim, eu toco neles. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.